Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia bem forte. E se a gente pensasse na Bíblia como uma espécie de constituição para a nossa vida? Num mundo com tantas opiniões, tantas vozes, tantos caminhos, como é que se encontra um chão firme para tomar decisões? É sobre isso que vamos conversar. Para começar, vamos direto a uma pergunta que mexe com todo mundo. Pensa numa decisão importante, daquelas que mudam tudo. Uma carreira nova, um relacionamento sério. O conselho que mais se ouve é: segue o teu coração, ouve a tua intuição. Mas, e se a intuição aponta para um lado hoje e amanhã ela já mudou de ideia? Será que dá mesmo para confiar nela com a palavra final em tudo? A verdade é que a gente vive navegando num mar de vozes internas, né? Tem a nossa intuição, tem aquelas impressões que parecem espirituais, experiências muito fortes, sentimentos que, nossa, mudam o tempo todo. Tudo isso é real, claro. Mas quando essas coisas viram nossa única bússola, a chance da gente acabar perdido, num estado de confusão e instabilidade, é bem grande. E é exatamente aí que entra essa ideia de uma constituição da vida. Pensa bem. Do mesmo jeito que um país precisa de uma lei maior para não virar um caos, talvez a nossa vida pessoal também precise de um ponto de referência, sabe? Algo que traga ordem e clareza para essa bagunça toda. E veja bem, a ideia da escritura como autoridade não é para ser uma prisão, mas sim para trazer estabilidade. É como se no meio da tempestade de sentimentos e opiniões, ela fosse uma âncora bem objetiva, uma referência fora da gente que ajuda a avaliar todas essas vozes internas, em vez da gente ser simplesmente levado por elas. Mas tá, o que quer dizer na prática autoridade suprema e final? Significa ter um padrão, um critério definitivo que está acima de todos os outros. É a referência máxima para guiar o que a gente crê, o que a gente pensa e, claro, como a gente vive o dia a dia. Essa aqui é a afirmação central de toda essa nossa análise. A crença de que a Bíblia não é só um livro de histórias bonitas ou de inspiração, mas que ela é, de fato, o padrão fundamental que estabelece as regras do jogo para a vida e para a fé. Para a gente conseguir visualizar isso de um jeito bem prático, vamos pegar emprestado uma analogia muito poderosa que vem lá do mundo do direito. Isso vai deixar esse conceito que parece tão abstrato bem mais concreto. Olha que interessante. Um jurista chamado Hans Kelsen criou um modelo para explicar como as leis de um país se organizam. Ele imaginou uma pirâmide. Nela, cada lei só vale porque tem uma lei superior que dá validade a ela, até chegar numa norma lá no topo, a mais importante de todas. Se essa norma do topo não existisse, o sistema todo desmoronaria. Então funciona assim. Na base da pirâmide estão as nossas ações do dia a dia, tipo assinar um contrato. Um pouco acima estão as leis que dizem que aquele contrato é válido. E lá no topo, quem a gente encontra? A Constituição. É a Constituição que dá validade para as leis, que por sua vez dão validade para os contratos. Ela é a tal da norma fundamental. Certo? Agora, vamos trazer essa mesma lógica para a nossa cosmovisão, para o nosso jeito de enxergar o mundo. Como a gente organiza nossas crenças, valores, decisões? Será que a gente também não precisa de uma norma fundamental para tudo isso fazer sentido? A comparação fica muito clara, né? Do mesmo jeito que a Constituição é a norma fundamental que impede o caos no mundo das leis, a proposta aqui é que a Bíblia funcione como essa norma que normatiza a nossa vida. O objetivo? Evitar o caos do relativismo. Aquela ideia de que tudo é subjetivo, de que não existe certo e errado. Ok. Mas aí surge uma dúvida muito importante. Se a Bíblia é essa autoridade final, onde é que ficam as nossas experiências espirituais? As profecias, aqueles arrepios, aquelas impressões que a gente sente tão forte no coração? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Se acreditamos que Deus continua agindo e falando hoje, como é que ficam essas manifestações? Elas perdem o valor? E a resposta pode até surpreender. A questão não é invalidar, mas sim colocar cada coisa no seu devido lugar. Vamos fazer o seguinte, colocar essas duas fontes de orientação lado a lado. Elas têm naturezas diferentes e entender essa diferença é a chave para a gente encontrar o equilíbrio. Pensa comigo. A experiência espiritual, por definição, é algo pessoal, subjetivo. Ela é super poderosa, claro, mas ela é falível. A gente pode se enganar, interpretar errado. Já a Escritura se apresenta como algo inspirado e objetivo. E aqui está o pulo do gato. A Escritura não vem para anular a experiência. Pelo contrário, ela se torna a ferramenta para a gente conseguir discernir a experiência. E essa frase aqui amarra tudo. A lógica é a seguinte: o mesmo Espírito Santo que pode gerar uma experiência espiritual hoje é o mesmíssimo Espírito que inspirou a Bíblia lá atrás. E sendo assim, a ação dele hoje
não vai contradizer o que ele mesmo já revelou de forma definitiva na palavra. A palavra vira o gabarito. Então, no fim das contas, qual é a conclusão prática disso tudo? Como é que a gente pega esse conceito todo e leva para a vida real, para o nosso dia a dia? A aplicação é bem direta, na verdade. Em vez de jogar fora as experiências ou de seguir tudo cegamente, a ideia é usar a Escritura como um ponto de referência fixo. Uma impressão, um sonho, uma profecia, tudo precisa ser colocado contra a luz da palavra. Ela funciona como o norte da bússola, que ajuda a calibrar todo o resto. E a gente encerra com essa reflexão. Em qualquer jornada, seja no meio do oceano ou na vida, se não existe um ponto de referência fixo, a gente fica à deriva. A pergunta que fica no ar é, se não for a Escritura, qual vai ser a nossa âncora? E será que ela é firme o bastante para nos manter no curso quando a tempestade vier?